Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Excel e o tema da aula de hoje é tipos de erro. Muitas vezes ao importarmos dados de outros sistemas ou até mesmo de outras planilhas, aparecem erros simples, mas que não sabemos direito por que deles aparecerem. Esse vídeo simples é para ajudar a reconhecer e resolver os principais tipos de erro. Por padrão do Excel, os erros são sinalizados com um triângulo verde no canto superior esquerdo da célula que possui o erro. Estes são os principais tipos de erro no Excel. O primeiro deles é o valor. Ocorre quando o seu cálculo ou função recebe um texto quando esperava um número, e vice-versa. A solução é simples. Conferir nas referências utilizadas se possui algum tipo de dado incompatível com o que se está trabalhando. Por exemplo, temos aqui uma lista de produtos com seus respectivos preços e aqui um total em que soma os 3 itens. Porém, um dos itens, que é o preço da carne, está com o texto, quando deveria ser um valor numérico, na formatação de moeda reais. Então, a solução é, vamos aqui, colocamos um valor e pronto. O erro agora desapareceu. Outro erro comum é o de nome, que ocorre quando o Excel não identifica o nome da função utilizada. A solução, corrigir o nome dessa função. Então, por exemplo, temos 3 itens aqui, com respectivos valores, e queremos fazer uma soma. Porém, a soma, muitas vezes, ou escrevemos com uma letra a mais ou a menos, ou às vezes usamos fórmulas que nós pensamos que existem, mas não existem, ou elas estão escritas de alguma maneira que nós não conhecemos. Nesse caso, é a fórmula de soma, a função de soma. Então, eu só corrigi o texto dela, soma, está aqui as referências utilizadas, Enter, e pronto. Agora já não temos mais o problema de nome. Outro erro comum é o de referência, que ocorre quando há um erro em alguma das referências utilizadas. Como solução, temos que rever todas essas referências. Por exemplo, nós temos aqui, mais uma vez, os 3 produtos com seus respectivos preços, e aqui eu usei um PROC-V para poder encontrar o preço do feijão. Porém, nós percebemos que aqui nos argumentos do PROC-V temos o valor procurado, que é o feijão, aqui na célula E12. A matriz tabela está aqui entre a célula H12 e I14. E o índice da coluna está como 3, ou seja, o PROC-V buscará o valor que começa aqui com feijão na primeira coluna e trazerá o que está referente a ele na terceira coluna. Mas não existe essa terceira coluna, porque a nossa matriz tabela só possui 2 colunas. Então, para resolvermos esse erro, basta irmos aqui, colocar número, índice, coluna como 2, pressionar o Enter e pronto. Já não temos mais esse erro. Outro erro bem comum é o ND, ocorre quando há falta de algum argumento na função utilizada ou não há dados, caso você não esteja utilizando uma função. Bom, usando mais uma vez o PROC-V, temos aqui o valor procurado. Repare que quando começa o parênteses para usarmos os argumentos, não há o valor procurado, somente o valor da matriz tabela que está entre o H18 e o I20, o número índice da coluna e o tipo da procura do intervalo. Nesse caso, temos que vir aqui e colocar o que estamos procurando. No caso, está nessa célula E18. Pronto, já solucionamos o erro ND. Outro erro comum é o divisão por zero, que ocorre quando tentamos dividir algum valor por zero, o que matematicamente é impossível. Por exemplo, se tentamos dividir 50 por zero,
aparecerá esse erro divisão por zero. Agora, um exemplo bem interessante para comentar aqui é esse. Temos três grupos, A, B e C, com seus respectivos valores. Não interessa aqui saber o que é. E agora, temos aqui a função de média, né? Então, média vai pegar de F24 até H24. Esses três itens e passar a média. Bom, olhando de cabeça, percebemos que a média de 75, 25 e 50 é exatamente 50. Mas por que o Excel não consegue entender isso? Bom, muitas vezes, todas as vezes que temos um erro, que é esse triângulozinho verde na lateral superior esquerda, aparece esse quadradinho com uma exclamação avisando o tipo de erro. A fórmula ou função usada está sendo dividida por zero ou por células vazias. Aí você fala, mas as células aqui não estão vazias. Porém, se você notar, essas três células, elas estão formatadas como texto. E você só pode fazer uma média com números, não com palavras. Por isso, uma das soluções é vir aqui nesse auxílio e colocar converter em número. Pronto. Repare que o texto, vou dar o Ctrl Z para vir aqui antes, quando é texto, o Excel, por padrão, coloca o conteúdo na esquerda, para ficar visual para nós. Bom, se o Excel sozinho colocou na esquerda, provavelmente ele possa estar entendendo como um texto e não como um número, né? Repare que aqui, quando eu converto em número, o conteúdo da célula vai para a sua direita. E agora sim, né? Na nossa fórmula, na nossa função de média, agora já está tudo ok. Bom, espero ter ajudado em algum ponto e até a próxima aula. Um abraço.